Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula, certo, gente? Para o IASES, para o cargo de agente socioeducativo, concurso do IASES, né? São mais de 1.000 vagas aí para esse concurso e você que está me assistindo, desse concurso, uma vaga vai ser sua. Pessoal, a gente vai trabalhar aqui hoje, ó, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é a nossa lei do SINASE, a nossa lei 12.594 de 2012. Se você pegar lá no teu edital, é o primeiro tópico do seu edital. Lógico, na parte de conhecimentos específicos, né? Ó, essa parte aqui do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, certo? A lei 12.594 de 2012, tá certo, gente? Trouxe aqui questões da banca IDCAP já para a gente treinar aí de acordo com a pegada da banca, tá certo? Pessoal, nosso curso, olha só, o nosso curso, eu vou editar isso daqui, certo? A gente está aqui com conhecimentos específicos, mas a partir de agora, curso para o IASES vai ser o curso completo, tá certo? Quem quiser adquirir o curso de conhecimentos específicos, eu ainda vou disponibilizar. Agora, nós teremos também o curso completo aqui para o cargo de agente socioeducativo do IASES, beleza? Ó, o curso já tem aqui 88 aulas, certo? Vou acrescentar as aulas básicas dos outros professores, né? A gente vai subir para a plataforma e ainda falta gravar, certo, gente? Algumas leis, não se preocupem. Conteúdo vai ser atualizado, certo, gente? Tudo. Até o final da próxima semana ele vai estar 100% atualizado lá na plataforma. Ó, eu tô recebendo várias perguntas. Pessoal que fez o concurso do Degase quer saber se dá para conciliar, se dá para aproveitar o material para o concurso do IAS. Pessoal, o cargo é o mesmo, agora a banca é diferente, certo? Eu não recomendo nem você que vai fazer para a Polícia Penal tentar conciliar só com o curso, quanto mais bancas diferentes. Porque por mais que a banca seja, ou por mais que o cargo, no caso do Degase com o IASES, o cargo é o mesmo. Gente, lá nível superior, certo? Cobrança totalmente diferente. Muito conteúdo, certo? Então, lá a divisão das questões é diferente daqui do IASES. Aqui um edital mais enxuto, mais objetivo. Então você tem que focar naquilo que interessa. Eu mostrei ontem, né? Ontem tive uma live para a Polícia Penal do Espírito Santo e eu mostrei que a banca IDCAP ela tem um padrão, ela gosta de cobrar detalhes, certo? Então, os detalhes aqui vai fazer toda a diferença. Você conseguir encaixar aí cada conteúdo no lugar certo, na hora da prova vai fazer muita diferença. Tá certo, gente? Então não recomendo, tá certo? Eu não recomendo. Ah, professor, mas dá para conciliar, eu consigo administrar bem. Pessoal, são cursos diferentes, são direcionamentos diferentes, tá certo? Então, não queiram abraçar o mundo, certo? Se for conciliar, tem que ter tempo, tem que ter um curso que realmente consiga dialogar bem, certo? Com o que se pede, com as questões, tá certo? E nada de querer ficar misturando, foca naquilo que realmente você tem aptidão, certo? Então, se você vai fazer IASES, foca 100% no IASES. Se vai fazer Polícia do Espírito Santo, foca 100% na Polícia Penal do Espírito Santo. Que não dá para você querer abraçar o mundo, tá certo? Por mais que você seja fora da curva, é uma tarefa quase que impossível. Beleza, gente? Agora, dá para conciliar você tendo os dois cursos? Dá, certo? Eu vou falar isso mais à frente com os alunos. Tá bom? Então bora lá, ó. Bora entrar aqui nas questões do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é a Lei 12.594 de 2012. Lei 12.594 de 2012. Professor, por que está repetindo a lei? Que a banca IDCAP gosta de perguntar o número da lei, certo? Eu vou botar essa questão aqui para você ver já já. Ela pergunta o número da lei. Pessoal, acredite, se você souber o número da lei, você já tinha acertado uma questão aí para agente socioeducativo, IASES, né? Acho que foi 2023 o concurso. Então bora lá. Ó, outra observação que eu quero passar para vocês. A banca aqui, ela não se importa muito com cargo. A banca IDCAP, ela está preocupada com conteúdo. Então, ela vai explorar conteúdos que não está diretamente ligado com o cargo.
Por exemplo, nessa questão aqui, ó, ela cobrou, certo, questões para agente socioeducativo. Olha o tema saúde. Direitos da criança e do adolescente. Então você precisa conhecer todos os direitos, certo? Direito à educação, que eu inclusive já acho que vai vir uma pergunta dessa na prova. Já que aqui ela cobrou saúde, próximo concurso ela vai botar educação. Direito de liberdade, saúde, educação. Você tem que conhecer o trabalho, certo? Em que momento o adolescente ele pode trabalhar. Inclusive foi tema do concurso do Degase, certo? E direito de brincar. Então veja, na hora que você for estudar ECA, dê uma atenção maior ali na parte dos direitos, certo, gente? Direitos das crianças e do adolescente, que vai te ajudar aí nas questões do SINASE. No que se refere à atenção integral à saúde do adolescente, agora, a saúde não é de qualquer adolescente. Aqui, estamos preocupados com o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Quais são as medidas socioeducativas? Lembra do mnemônico? Ó, medida socioeducativa. Encontre o lápis. Obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviço à comunidade, internação e semi-liberdade. Certo, gente? Lembra também que as medidas socioeducativas, elas são aplicadas somente ao adolescente. Certo? Se a questão colocar aí medida socioeducativa junto com crianças, você já marca falso, já acerta logo a questão. Então vamos lá. No que se refere à atenção integral à saúde do adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa prevista na lei do SINASE, pessoal, a lei do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele se preocupa com a execução das medidas. Ó, a execução dessas medidas, certo? Como é que ocorre a execução das medidas? Pessoal, após a sentença, olha só, após a sentença, né, lá na vara da infância e da juventude, o adolescente ele é encaminhado para a unidade, né, aonde vai oferecer o atendimento. Se ele vai cumprir uma medida de atendimento de meio aberto, tem uma unidade que é específica, certo? Que vai ficar aí encarregado o município de manter essa unidade. Agora, se ele for cumprir uma medida de meio fechado, uma internação ou uma semiliberdade, o Estado é quem vai oferecer, né, essa medida. O local, a gente vai falar muito disso nas aulas, sobre as instituições que recebem os adolescentes para o cumprimento dessas medidas. Então, lá dentro, ele é encaminhado para essa unidade de atendimento e lá vai ser elaborado um plano individual de atendimento, certo? Onde o adolescente ele vai se comprometer a cumprir as medidas, certo? Para que ele possa ganhar os benefícios, como, por exemplo, uma progressão. Certo? Ah, professor, progressão não só existe na LEP. Não, gente, progredir é melhorar. Então, ele vai melhorar, ele vai ter benefícios também no cumprimento das medidas. Se ele está cumprindo a internação, a partir do momento que ele segue ali o plano individual, a partir do momento que ele demonstra que ele está colaborando, aquele adolescente ele vai progredir para uma medida de semi-liberdade. Tá certo? Então ele vai cumprir o plano individual de atendimento até que ele consiga, certo? Ressocializar. Se ele não descumprir essas medidas, né? Assim como ele cumpre ali tudo que está no plano, ele vai melhorar, ele vai progredir. Se ele descumprir, a situação dele pode se agravar. Então, se ele está em semi-liberdade, ou melhor, semi-liberdade não, né? Ele está em uma liberdade assistida, certo? Ele está em uma liberdade assistida, que é uma medida de meio aberto. E ele descumpre, certo? Ali os requisitos, ele não obedece o orientador, ele pode regredir. Ele pode ir para uma semi-liberdade ou até então já para uma internação. Então veja, se ele descumpre ali as medidas, a situação dele pode melhorar. Se ele cumpre, a situação dele pode, ou melhor, se ele descumpre, piora. Se ele cumpre, melhora. Tá certo, gente? Essa é a regra. Então vamos lá.
dentro do cumprimento das medidas socioeducativas, no que tange, né, a atenção à saúde integral, as entidades que oferecem programas de atendimento atendimento socioeducativo em meio aberto, ó, quem vai cuidar aqui das medidas de meio aberto, gente, em especial, é o município. Certo? E quais são as medidas de meio aberto? Ó, a liberdade, principais, né? A liberdade assistida, certo, gente? E a prestação de serviço à comunidade, certo? Mas temos também, ó, advertência, obrigação de reparar o dano. Essas daqui, elas são executadas nos próprios autos. Os próprios autos da sentença já cabe a execução da advertência e da obrigação de reparar o dano. Agora, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, essas daqui devem ser elaborados um plano individual de atendimento. Esse plano, ele é elaborado no prazo de 15 dias, a partir do ingresso no programa. Beleza? E de semi-liberdade, ó, semi-liberdade aqui já é um meio fechado. Meio fechado. As medidas de meio fechado, quem vai manter vai ser o Estado, certo? Vai ser o Estado. Devem prestar orientações aos seus socioeducandos, ou seja, as crianças e adolescentes, não. Pegadinha de prova, porque a criança está fora de medida socioeducativa, somente medida de proteção, beleza? Somente adolescentes. Sobre o acesso aos serviços e às unidades do Sistema Único de Saúde. Pessoal, questão, até se você tivesse bom senso aqui, responderia correto. As entidades que oferecem programas de atendimento de meio aberto e de semi-liberdade devem prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. Questão tranquila, né? Primeiro item tranquilo. Agora, é observar as palavras-chave. Como eu te disse, banca EDCAP adora detalhe. Então ela pode muito bem, no lugar aqui de entidades de meio aberto, ela colocar somente de meio aberto ou somente de meio fechado. Ela pode, por exemplo, onde tem aqui adolescentes, ela colocar crianças. Então se liga nesses detalhes que vai fazer muita diferença. Segundo item, as entidades que oferecem programas de privação de liberdade, obviamente, estamos falando aqui, gente, ó, os programas que vão ser elaborados no meio fechado, certo? Deixa eu mudar a cor, né, pra gente variar um pouquinho aqui. Ó, estamos falando aqui programas de meio fechado. Programas de meio fechado temos dois, que é a semi-liberdade e a internação, que é a pior de todas. Devem contar com uma equipe mínima de profissionais da saúde, cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. Isso aqui também está correto, gente. As unidades, ou melhor, as entidades que oferecem programas de meio fechado, privação de liberdade, devem contar com a equipe mínima de profissionais da saúde, certo? Então vai ter ali assistente social, certo? Enfermeiros, tem uma equipe técnica, cuja composição esteja de acordo com as normas de referência do SUS. Professor, eu preciso saber quais são as normas de referência do SUS? Não. A não ser que você vai fazer para um cargo da saúde, aí é diferente, tá certo? Aqui, você só precisa saber que essa equipe ela tem que estar conforme o que determina as normas do SUS. Beleza? Terceiro item. É considerada uma diretriz da atenção integral à saúde do adolescente no sistema de atendimento socioeducativo a disponibilização de ações de atenção à saúde sexual, reprodutiva, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Também está correto. Pessoal, inclusive tem uma resolução do CONANDA que trata somente sobre isso, certo? Tem uma resolução do CONANDA que trata somente sobre isso, certo? Eu não vou aprofundar aqui porque a única resolução que está no teu edital, e vou até mostrar para você, a única resolução que está no seu edital do CONANDA é a 119. A gente vai ter uma aula depois só sobre essa resolução aqui do CONANDA. Então não tem necessidade de a gente trazer coisas que é desnecessária para você. A gente vai focar aqui, gente, 100% no edital. Da prova até, da publicação do edital até a prova, esses 60 dias, né? Então já está correndo aí, então falta menos de 60 dias.
a gente não vai perder tempo aqui com conteúdo desnecessário, certo? Então não vou ficar aqui trazendo mais informações do que aquelas que realmente é essencial para você. Então é mais interessante que você pegue a resolução, leia, assista a aula, faça questões do que ficar aumentando aí o número de resoluções que não vai ser cobrado, sem necessidade. Tá certo? Então bora voltar aqui, ó. Bora voltar aqui. Pessoal, todos os itens estão corretos, né? O nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Beleza? Gabarito, letra B. Já vou fazer aqui uma outra observação. A banca IDCAP, ela adora cobrar esse tipo de questão aqui, ó, algoritmo romano. Certo? Onde ela vai te dar 3 itens para você analisar os itens e no final julgar qual é o gabarito, né? Quais tem os itens corretos. Ela pode pedir também quais os itens estão incorretos, já que essa banca aqui adora cobrar a incorreta. Beleza, gente? Na Renascer choveu questões de banca, ou choveu questões incorretas. E às vezes o candidato ele está acostumado com uma determinada questão, certo? Tem gente que gosta de questão curta, né? ABCDE, tem gente que gosta de ABCD, tem gente que gosta de certo e errado. Então tem que se adaptar ao estilo da questão da banca, tá certo? Bora lá. A questão que eu falei para você, cobrando aqui o número da lei, certo? Cobrando o número da lei, ó. Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde à lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente. Eu já falei para você que o SINASE ele vai cuidar da execução das medidas socioeducativas, certo, gente? E essas medidas, certo? Essas medidas aqui socioeducativas são aplicadas somente ao adolescente que pratica um ato infracional, certo? Professor, o que é ato infracional? É toda a conduta que é descrita no Código Penal ou na Lei das Contravenções Penais, certo? Nosso gabarito aqui, quem lembra da lei? Letra C, 12.594 de 2012, tá certo, gente? Então, ó, colocou as outras leis aí só para confundir vocês. Vamos lá. Questão aqui cobrando exceção, viu? Já se liga, gente. A banca adora perguntar a exceção, adora perguntar aqui a incorreta, certo? Ela sempre vai buscar uma forma de dificultar. Ou vai colocar questões de algoritmo romano, que já é complicado fazer essas questões. Quando é de ABCDE, ela vai colocar aí questões pedindo a incorreta. Então você tem que treinar o estilo da questão. Até você que vai elaborar questões ou vai fazer questões de outra banca, dê preferência ao estilo de questão da banca IDCAP, certo? Esqueça um pouquinho a IDECAN, certo? Se você que fez o DEGASE, deixe um pouquinho a IDECAN de lado e foque naquilo que a banca vai cobrar aqui para o IASES, a banca IDCAP. Olha só, vamos lá. Artigo, ou melhor, artigo não, né, gente? Ia falar banca, né? Banca IDCAP, ano 2023, cargo agente socioeducativo do IASES. De acordo com o SINASE, compete à União, exceto. Ó, esse tema aqui é a repartição de competência, certo? Repartição de competência. Deixa eu colocar aqui. Repartição de competências. Pessoal, o SINASE, ele trouxe o que é competência de cada um dos entes, certo? Então veja, o ECA fala que será criado aí, né, o Sistema Nacional de Atendimento, que esse Sistema Nacional de Atendimento deve ser matriculado ali, né, gente? Deve ser feita a sua matrícula lá no CONAN. O CONAN é quem vai fiscalizar, certo? As medidas, o cumprimento e etc. Agora, o SINASE também, ele traz essa divisão, certo? Essa divisão aí de competência de cada um dos entes. Então, ó, União, compete a você compete à União criar normas
gerais. A gente vai falar das principais, gente, para não confundir vocês e também não encher muito de informação. Então, compete à União tratar de normas gerais, elaborar um plano nacional, plano nacional de atendimento, certo? Compete aos estados, qual é a principal competência dos estados? Criar e manter medidas socioeducativas de meio fechado. Por exemplo, a semiliberdade e a internação. Aos municípios, compete manter as medidas socioeducativas de meio aberto, como por exemplo, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. No que tange ao Distrito Federal, ao DF, o DF ele acumula o que é competência dos estados e do município, certo, gente? Então, ó, competência que são dos estados mais municípios, o DF ele vai acumular, o Distrito Federal. Então, se na tua prova vier bem assim, compete ao Distrito Federal manter programas de meio fechado. Isso está correto. Professor, mas não compete aos estados? Sim. Mas você tem que lembrar que o Distrito Federal, ele acumula aquilo que é competência dos estados e aquilo que é competência dos municípios. Certo? Para quem quiser fazer a leitura, isso está lá no artigo 6º. Ó, lá no artigo 6º da Lei do SINASE. Então, se em uma mesma questão cobrar ao estado compete criar e manter programas de meio fechado, e falar em uma outra alternativa que ao Distrito Federal compete manter programas de meio fechado, essa questão vai ser anulada, porque tem duas alternativas corretas. Tá certo, gente? Então lembra, estado mantém medidas de meio fechado, município medidas de meio aberto e o Distrito Federal os dois. Vai acumular as competências que são tanto dos estados quanto dos municípios. E lembra que os entes maiores, eles ajudam os entes menores. Então, a União vai ajudar a manter os programas ali dos estados e também dos municípios. Os estados vai ajudar a manter os programas do município. Tá certo, gente? Sempre a escadinha aí do maior ajudando o menor. Então, bora lá. A gente já revisou aqui as repartições de competência. Bora para a questão. De acordo com o SINASE, compete à União, exceto contribuir para a qualificação e ação em redes de sistemas de atendimento socioeducativo. Correto, a União é maior, então a União vai contribuir para qualificar a ação em rede dos SINASES. É o maior, vai ajudar todos, né? O Estado, o município e DF. Letra B. Compete à União, ao comando da questão, compete à União elaborar o plano. Qual plano? Municipal, estadual? Não, Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo em parceria com Estado, DF e município. Isso aqui também está correto. O item da letra A está correto, letra B também está correto. Letra C. Formular e coordenar a execução da política, depende. Qual política? Nacional? Se for nacional, sim. Ah, correto, né? Compete à União. Letra D. Editar normas, normas complementares? Não, gente. A União, ela vai, não é nem editar, ela vai criar normas gerais. Ó, as normas gerais, olha o que eu coloquei lá em cima. As normas gerais são criadas pela União. Normas complementares, gente, ó, que é os estados. Estado é quem edita a norma complementar. Financiar com os demais entes federados a execução do programa de serviço, programas e serviços do SINASE. Isso aqui compete sim à União. Então veja, não é somente criar normas gerais. A gente sabe que a competência da União são várias. Se você pegar aqui, ó, letra A, letra B, letra C e letra E, são normas também que são, ou melhor, são competências da União.
Mas aí você vai ter que complementar com uma leitura. A gente traz aquilo que é principal, aquilo que cai em prova. Agora, o complemento você faz com a leitura, certo, gente, da lei do Sinase. Beleza? Bora para mais uma. Pessoal, então tá dando para pegar o ritmo. Deixa eu ver, né? Live de tarde aqui, a galera gosta de dormir de tarde, né? Tirar um cochilo. Ó, edital publicado, gente, a gente vai explorar todo o tempo que tiver disponível. Essa live aqui, por exemplo, ela vai ficar salvo durante 24 horas, certo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o curso da Polícia Penal. Eu já subi a aula para a plataforma, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Essa aula aqui vai ficar 24 horas no YouTube, depois ela vai, ó, entrar aqui, nas aulas de revisão, certo? Vai fazer parte aí das aulas de revisão, porque quando tiver próximo ali a prova, você fica só revisando, fica só ali, ó, assistindo as resoluções de questões, tá certo? Quando você, por exemplo, tem gente que está iniciando agora os estudos, aí está tendo dificuldade. Quando você vai aumentando o teu conhecimento, teu leque de conhecimento vai aumentando, tua bagagem vai aumentando, isso aqui você vai tirar de letra, isso aqui vai ficar muito fácil para você, tá certo? Então, quem já tem uma bagagem, eu sei que tem muita gente aqui que é do Degase, já estudou isso daqui, tá tranquilo, tá só revisando, acrescentando ali alguma coisa ou outra que ainda não pegou. Mas para quem tá pegando do zero, eu sei que no início, né? No início você vai ter essa dificuldade. Mas acredite, depois que você retornar nessa aula, quando você já inicia os estudos, que vai aumentando a tua bagagem, isso aqui vai ficando mais tranquilo, vai clareando, certo? Vai clareando. Você, professor, peraí, não é bem assim não, tem daquela forma também. Professor, ó, e se for dessa forma? Você começa a querer ensinar, tá certo, gente? Por quê? Porque você já está com uma bagagem suficiente para ser aprovado. E isso é conhecimento, isso é realmente o que a gente espera do aluno, que ele vá aumentando sempre o conhecimento, não mais e não menos o suficiente para que você consiga ser aprovado. Tá certo, gente? A nossa intenção sempre é essa, né? Trazer conteúdos aqui que caia em prova. Se o que eu falar aqui cair na tua prova e você acertar a questão, eu atingi o meu objetivo, certo? Eu não quero ninguém aqui especialista em Sinase. Aí eu vou ser doutor em ECA, doutor em Sinase. Não, pelo amor de Deus. Eu não sei tudo, não quero que você saiba tudo, mas o suficiente e o necessário para a tua prova a gente vai trazer no nosso curso, certo? Então você não vai estudar nada do que está no curso que não seja importante para a tua prova. Você não vai perder tempo com conteúdos desnecessários. Cada tema que a gente trabalhar aqui, juntamente com os outros professores, tem importância para a tua prova, beleza? Bora lá, vamos lá fazer mais essa questão. Deixa eu ver, tem mais duas aí para a gente encerrar. Vamos lá, questão de número 4. São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa. Pessoal, essa frase tem que estar correta. Essa frase tem que estar correta. Se for adolescente, ou se for medida socioeducativa, só adolescente pode cumprir, pode ser submetido. Agora, por que o adolescente vai cumprir medida que ele não é sujeito de direitos? Não, gente, tá falso. Ele mantém os mesmos direitos que ele já possuía previstos no ECA, certo? E ele mantém os mesmos direitos previstos no ECA, salvo aqueles onde a medida vai ocupar. Então, por exemplo, se ele pega uma internação, ele não vai ter o direito de ir e vir, certo? O adolescente tem direito de liberdade, ele pode entrar e sair em qualquer local que não haja ali uma restrição. Por exemplo, se você for no cinema, existe lá filmes que tem uma proibição, né? Fala, ó, esse filme aqui é proibido para menores de 12, 13, 14 anos, certo? Então veja, se não há teatro, a mesma coisa. Então se não há nenhuma proibição, é permitido a esse adolescente entrar, sair, permanecer, certo? Os mesmos direitos que ele possuía antes de ser privado da liberdade, ele possui. Agora, salvo aqueles em que a medida, né, vai preencher. Então, se é uma medida de internação, ele não tem direito de ir e vir. Ele vai ter que cumprir a medida. Vamos lá. São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízos de outros previstos na lei do Sinase, exceto. Pessoal, vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvida que a banca e DECAP adora cobrar uma exceção? Ó, uma
Essa daqui ela cobrou normal, a segunda questão também normal, a terceira pediu exceção, né? Então veja, no mesmo concurso ela botou duas questões cobrando exceção. A terceira é para você marcar verdadeiro ou falso, né? E eu trouxe de propósito aqui 3 estilos de questões, viu? Questão romano, questão ABCDE e questão de verdadeiro ou falso. São essas 3 questões aí que preenche lá o banco de dados da banca IDCAP. Vamos lá. Aqui sobre o SINASE, gente, a banca quer a alternativa, a exceção, né? Ela quer a exceção aqui sobre os direitos dos adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas. Vamos lá. Letra A. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Correto? Ele tem que saber, gente, ele tem que saber como é que funciona o programa de atendimento, certo? Lembra que temos um programa individual de atendimento quando ele ingressa no estabelecimento, certo? Ele passa por um PIA, né? Pelo plano individual de atendimento, certo? Então, aqui ele tem que conhecer o programa de atendimento, certo? O programa que o estabelecimento que vai atender fornece, qual é o plano individual que esse programa ele vai oferecer a esse adolescente e quais são as disciplinas, ou melhor, quais são as transgressões e as sanções que ele vai sofrer caso ele descumpra. Então, é um direito do adolescente de ser informado sobre, é certo, gente, sobre as normas de funcionamento do programa de atendimento, seja um programa de atendimento de meio aberto ou fechado, certo? Por exemplo, se ele for cumprir uma prestação de serviço à comunidade, ele tem que saber os requisitos, ele tem que saber aqui o tempo máximo daquela medida, ele tem que saber aí o que é que acontece em caso de descumprimento, qual é a natureza disciplinar que vai, né, alcançá-lo caso ele descumpra. Ele tem que saber, é um direito do adolescente ser informado, inclusive por escrito, certo, gente, sobre aí essas medidas. Letra B, receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual. Então, ó, sempre que ele solicitar, ele vai receber ali informações de como é que está o seu plano individual. Esse plano individual, quando ele vai cumprindo, certo? A entidade que está recebendo lá o adolescente envia relatórios para o juiz. Tanto que o juiz ele pode encerrar a medida. Se ele achar necessário, ele pode substituir, ele pode reavaliar, inclusive antes do prazo. Por exemplo, a internação ela é reavaliada a cada 6 meses. Agora, se ele está cumprindo o plano individual de atendimento, só tem nota boa lá no plano, só tem elogios no plano, e o juiz olha aquilo ali e o juiz, peraí, tem necessidade dele estar cumprindo internação, a gente vai melhorar a situação dele, vamos progredir esse adolescente para uma medida de meio aberto. Tá certo, gente? Então, ó, ele tem direito de receber, sempre que solicitar, informações a respeito da evolução do seu plano individual de atendimento, sobre o PIA, participando obrigatoriamente de sua elaboração, se for o caso, olha só, participando obrigatoriamente, pessoal, o plano tem que ter, ó, a presença do adolescente, também, ó, a presença da família, certo? Junto com a família, de sua elaboração e, se for o caso, da reavaliação. Essa reavaliação aqui, ela é feita, em regra, a cada 6 meses, certo, gente? Ela é reavaliada a cada 6 meses. Lógico, pode ser reavaliada antes, não tem problema, tá certo? Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Isso aqui é o chamado pleito do adolescente. Ele pode, gente, solicitar, ele pode peticionar, seja verbalmente, seja por escrito, a qualquer autoridade. Eu vou peticionar aqui o juiz, para que ele analise aqui o meu caso, certo? Se é um caso de remissão, qualquer autoridade,
ele pode solicitar, ele pode peticionar, ele deverá ser respondido no prazo de 15 dias. Professor, prazo é importante? Pessoal, sim. Você não pode esquecer que descumprimento de prazo, certo? Por exemplo, se um agente público ele deixa de publicar um ato administrativo dentro do prazo legal, aquilo ali gera várias consequências, certo? Pode causar uma decadência, pode gerar uma extinção do processo, pode gerar uma improbidade administrativa, porque se ele fizer de forma dolosa, ele vai estar violando ali um princípio constitucional, certo, gente? Um princípio da administração pública. Então pode, como consequência, também gerar uma punição por improbidade. Então você tem que saber que prazo é importante. Se o prazo está aqui, não é à toa, viu? Ó, eu trabalhei prazo muito no simulado. Simulado do Degase, tem uma tabela só de prazo. Eu vou pegar as correções dos simulados e eu vou refazer, certo? A gente vou refazer ali as questões que a gente trabalhou, certo? Adaptado, lógico, para banca e decap. A gente vai fazer uma adaptação, certo? Principalmente dos slides, né? A gente usou ali muito slide, a gente vai colocar lá na aula como revisão adaptado, viu? Prazo é importantíssimo aqui também para a banca e decap. Ter atendimento garantido em creche e pré-escolas aos filhos de 0 a 5 anos. Pessoal, tem adolescentes que entram no programa que já são casados, já são pais, certo? Então eles têm direito ali, certo? De garantido, né? Direito em creche e pré-escola dos seus filhos, desde que esteja ali na idade entre 0 e 5 anos de idade. Inclusive, aquele adolescente que comprove que ele possui uma união estável, ele tem direito de receber visita íntima. Tá certo, gente? Por exclusão, sobrou aqui a letra E, que é o nosso gabarito. A alternativa incorreta, ou a exceção, né? A letra E. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, inclusive nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Pessoal, aqui a gente tem que analisar com calma, certo? Ó, ser incluído em programa de meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, quando inexistir vaga para o cumprimento da medida de privação de liberdade, ou seja, quando não existir, vamos lá, digamos que o adolescente ele pegue uma sentença para ele cumprir uma semi-liberdade ou uma internação, mas que não tenha vaga no estabelecimento. Aqui fala, inclusive nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Mediante violência ou grave ameaça à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. Pessoal, não é bem assim, certo? Se esse adolescente ele praticou um ato infracional mediante grave ameaça ou violência, ele não vai poder ser incluído em programa de meio aberto, tá certo? Ele não vai ser incluído em programa de meio aberto. Se há uma grave ameaça, se há uma violência, certo? Quando não existe vaga, não estou falando que ele, só porque ele praticou violência ou grave ameaça, que ele já vai para o meio fechado, não. Estou falando, o adolescente que está cumprindo na sentença, saiu lá a decisão do juiz, dizendo que esse adolescente deveria ser internado, porque o crime foi com violência ou grave ameaça. E não existe vaga em estabelecimento adequado, ou seja, o estabelecimento para cumprir a medida de meio fechado, ele deverá ser transferido para a unidade mais próxima de sua residência. E não ficar ali na medida de meio aberto. Diferentemente, se esse adolescente tivesse praticado um ato infracional sem violência ou grave ameaça, aí poderia ser analisado. Ou se não tem estabelecimento adequado, aí ele pode ir para um mais brando. Inclusive, a gente tem uma resolução
a resolução 165 do CNJ, que autoriza que o adolescente cumpra a medida domiciliar, certo? Agora, qual é o requisito? Qual é o requisito? Tem que ter ali superlotação no estabelecimento, ou seja, não tem vaga no estabelecimento, está superlotado, não tem outra unidade para colocar ele que seja compatível com a medida em que ele foi sentenciado, aí você não vai transferir ele para outra unidade, para outro município. Por quê? Porque ele pegou ali uma medida como é que diz? Sem violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, autoriza ou ir para uma mais leve, se tiver vaga. Se não tiver vaga, ele pode cumprir a medida em domicílio, tá certo? Então, o erro da questão aqui é falar que será incluído em programa de meio aberto se não houver vaga para as medidas de semiliberdade ou internação, quando praticado o ato infracional mediante violência ou grave ameaça, tá certo, gente? Grave ameaça à pessoa. Tranquilo? Questãozinha mais complexa talvez tenha sido essa daqui, mas agente socioeducativo, mesmo cargo, tá certo? Então, mesmo cargo, então veja, ela pode pesar um pouquinho a mão aqui nesses detalhes, viu? Nesses detalhes aí que não é pacificado, tem muita coisa que ainda é resolução, tem muita coisa que é decisão aí de tribunais superiores, então tem que ir com calma nesse tipo de questão, beleza? Então, ó, pra a gente não restar dúvida, não restar dúvida, se o adolescente ele praticou um ato infracional sem violência ou grave ameaça, ele poderá ser colocado em um estabelecimento mais brando. Ele pode deixar de cumprir uma internação ou uma semiliberdade, se não houver vaga, para cumprir uma outra medida mais leve. Agora, desde que o ato infracional tenha sido sem violência ou grave ameaça. Beleza, gente? Não confunda com a LEP. Ó, aí vem a importância de você saber conciliar os estudos. Quem vai fazer polícia penal, o entendimento é diferente. Inclusive tem a súmula de número 45 do STF, falando o seguinte, que não será dado uma manutenção em estabelecimento mais gravoso quando não tiver um estabelecimento mais adequado para a progressão. Lá na LEP, se a pessoa preenche os requisitos para progredir de regime e não tem ali, por exemplo, ele está no fechado e não tem vaga no semiaberto, ele pode dar um salto e ir direto para o aberto, certo? Ele pode pular o semiaberto e ir direto para o aberto, porque existe essa súmula do STF. Já no que se refere ao adolescente, tem essa ressalva. Tem que ver qual é a natureza do ato infracional. Pô, se for um ato infracional com violência ou grave ameaça, não, vai ser mantido ele no meio fechado. Ah, mas não tem vaga na unidade próxima à residência. Então transfere ele para a unidade mais próxima. Certo, gente? Então, por isso que eu falo. Vai estudar para os dois cargos, então dê a devida atenção para cada um. Tá certo? Gabarito aqui, letra E. Pessoal, quinta e última questão para a gente encerrar. Ó, mais uma questão aqui do IASES, né, 2023, Banco Decap, cargo de agente socioeducativo. Referente às visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação. Então, aqui a medida é a internação prevista na lei, né, do SINASE, atribua V para verdadeiro ou F para falso. Não é assegurado ao adolescente que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Falso. O adolescente que comprove que possui ali uma união estável, ele tem direito à visita íntima, tá certo, gente? O que é casado, a gente nem precisa falar, né? O que é casado, vamos lá, o adolescente ele foi emancipado em 16 anos, se casou, praticou um ato infracional, está internado. Pô, se ele é casado, ele tem direito de visita íntima tranquilamente. Agora, o que tem união estável, este precisa comprovar, tá certo? Precisa comprovar a união estável para receber visita íntima, beleza? A LEP nem fala disso, gente. A LEP nem aborda aí a visita íntima, né? O que existe são decisões judiciais. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. Pessoal, perfeito, perfeito.
Perfeito. Independente da idade, né? Independente da idade dos filhos. Ah, tem 1 ano, 6 meses. Não, independente da idade, o adolescente que está internado, ele tem direito de receber visita dos filhos. Fazendo um paralelo lá no ECA, né, gente, o artigo 19, parágrafo 4º do ECA, fala que a criança, né, criança ou o adolescente tem direito de visitar os pais, mesmo aqueles pais que estão cumprindo uma prisão, né, cumprindo uma pena em estabelecimento prisional, certo? Então, ó, a criança ou o adolescente tem direito de visitar os pais e o adolescente que está privado de sua liberdade, está internado, tem direito de receber os seus filhos. Tanto o ECA quanto o Sinais está dizendo o seguinte, ó, a gente tem que manter a família próxima, tem que fazer uma manutenção da família, tem que manter os vínculos familiares, tá certo? Preservação da família. Vamos lá, terceiro item, o regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada e objetos na unidade de internação, vedando acesso aos seus portadores. Pessoal, perfeito, isso aqui, salvo engano, está lá próximo do artigo 60, 69 ou 70. Então, letra de lei isso daqui, certo? Está correto essa alternativa. Ó, o regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos nas unidades de internação, vedando acesso aos seus portadores. Ó, gabarito aqui ficou FVV. Espero que tenha alternativa aqui. Ó. Pede a correta, FVV. Pronto, gabarito, letra E. Galera, olha só. Passar um recado aqui para vocês. O nosso curso, né? Quando eu lancei o curso de conhecimentos específicos. Eu fiz para o Degase somente conhecimentos específicos. Para o IASES, eu pretendia fazer a mesma coisa. Inclusive, eu fiz uma análise do edital falando, gente, eu prefiro fazer conhecimentos específicos. Mas a busca pelas outras matérias foi muito grande, certo? Então, teve gente pedindo, professor, o senhor indica algum professor de português, de matemática, né, de RLM, de informática? E aí eu fui buscar aqueles professores que eu conheço, que eu sei que realmente levam a sério a preparação, assim como eu levo, certo, gente? Então eu coloco a minha mão no fogo por esses professores, que eu sei que eles vão estar entregando aqui um conteúdo de qualidade, certo? Então, a gente selecionou aqui a equipe para gravar, certo? A gente já estão aí a todo vapor nas gravações. Eu pedi para que me entregasse já essa semana, no máximo, próxima semana, os conteúdos. E assim que eles forem me entregando o conteúdo, a gente já vai alimentando a plataforma. A boa notícia é o seguinte, o aluno que comprou a parte de conhecimentos específicos aqui comigo, certo? Ele já vai ganhar o curso completo. Olha que coisa boa. O aluno pagou somente o curso, esse daqui, de específicos, ele vai ganhar o curso completo. Português, informática, RLM, atualidades e a parte específica comigo. Certo, gente? Tem também aqui, né, não tem atualidades não, né? Tô confundindo com a Polícia Penal. Polícia Penal que tem atualidades. Ó, veja, é mais enxuto aqui, né? O edital. Então, o aluno que adquiriu o curso de conhecimentos específicos, ele já ganhou, certo? A parte, ou ele já ganhou o curso completo. Mas, para não ser injusto com você, professor, eu queria adquirir nesse valor também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar durante 24 horas. Ó, inclusive essa live não vai ficar disponível. Então, ninguém vai poder me cobrar isso depois, certo, gente? 24 horas, eu vou deixar durante 24 horas disponível o link para você que deseja adquirir o curso completo pelo mesmo valor que os alunos que compraram o curso de conhecimento específico e vão ganhar o curso completo também poder adquirir, certo? Ficou longo esse período, né? Mas faz parte. Então veja, você tem a oportunidade hoje de adquirir o curso completo por apenas R$ 197. Depois de 24 horas, o valor do curso vai ser R$ 297. Então não adianta chorar depois, tá certo? Pessoal, obrigado a cada um de vocês, certo? Espero que tenham gostado aqui da aula. Salvo engano, foi a primeira aula que eu fiz aqui pro IASES. Eu estava tão focado no Degase que a gente acabou deixando um pouquinho de lado aí o IASES. Graças a Deus, o edital ele saiu logo em seguida. Então muita gente já vai
migrar, né, gente, para a preparação para o concurso do IASES. É uma excelente oportunidade, muitas vagas. E eu sempre falo para os alunos, pessoal, concurso é até passar. Eu recebi, gente, muitas mensagens mesmo. Se você pegar o meu Instagram, eu acho que eu não consigo abrir aqui o Instagram. Deixa eu ver se eu consigo. Mas se você abrir o meu Instagram, ó, deixa eu mostrar aqui o meu Instagram, certo? Ó, postei aqui, acho que foi hoje que eu postei, depoimento de uma aluna para o cargo, ou para o Degase, ó. Professor, eu vim aqui agradecer pelas aulas. Tinha momento que na prova eu fechava os olhos e só ouvia a sua voz. Então veja, certo? Eu postei muito nos stories também, né, gente? Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa aqui, acho que não, né? Já deve ter sumido já aqui nos stories. Aqui é sobre os concursos, né? Ó, aqui é a informação sobre o curso completo. Mas veja, ó, esse feedback aqui foi desde a época da Fundação Renascer, certo? Se você pegar aqui os feedbacks da Fundação Renascer, ó, aqui as lives, né? Deixa eu colocar aqui o feedback da Fundação Renascer para você ver. A galera fechou a prova de conhecimento específico. Deixa eu ver aqui, ó, aqui já é Fundação Renascer, tá vendo? Ó, aqui já é Fundação Renascer. Deixa eu ver se eu consigo botar o áudio aqui pra você ouvir. Desculpe o incômodo. Só queria lhe agradecer muito pela sua redondeza para aí. Me ajudou muito na prova hoje de Arapiraca. Aqui foi Arapiraca, ó. Deixa eu botar Fundação Renascer. Rapaz, é tanto concurso que a gente acaba se perdendo. Eu vou pegar o feedback do Degase também, depois eu vou Olá, professor, fazer bom uma dia, parte tranquilo? separada. Pessoal, tudo isso aqui é feedback dos alunos, ó. Tudo isso aqui é o feedback dos alunos. Para baixar. Ó. Deixa eu botar lá. Aqui, pronto. Fundação Renascer. Fundação Renascer, por que eu tô falando da Fundação Renascer? Porque foi o mesmo edital, né? A mesma banca, né? Banca IDECAP. Ó, professor, acertei 39 de 40. Na verdade foi 29 de 30, né? Ele acabou exagerando. Teve as matérias de direito também, acho que ele contou aqui com as matérias de direito. Mas legislação para a Fundação Renascer foi 30 questões. Ele acertou 29. Certo? A maioria ficou nessa média, 28, 29. Teve gente que conseguiu gabaritar. Ó, 28 de 30. 29 de 30, tá vendo? Tem gente que fez 29 de 30 questões. Professor, agradeço demais aí seu trabalho aí. O senhor foi fundamental aí para Ó, escute. eu acertar bastante questões aí. Muito obrigado pelo seu trabalho aí, entendeu? Te agradeço demais. Recomendo o trabalho do senhor. Provavelmente vou querer comprar o material também do senhor do IASES aqui, entendeu? Muito bom. Ó, concorrente de vocês do IASES. Pessoal, acertou 29 de 30 da específica. Direitos Humanos 3 de 5, ADM 3 de 5 e Penal 3 de 5. Tem que melhorar essa daqui, viu, gente? Aqui era para gabaritar. 3 de 5 tá ainda, tá 60%. Tem que ser 4 ou gabaritar, certo? A ideia é fazer um bom trabalho para gabaritar. As aulas do senhor foi muito, nossa, assertiva. Ó, vou depois vocês dar uma olhada, gente, lá no feedback, para vocês verem, certo? O Professor, depoimento da galera. Aqui foi a galera da Fundação Renascer, ó, 13 semanas atrás, certo? Ó, esse daqui fez 28. Aí, por fim, Aqui é um depoimento também de uma aluna. Ó, fechou Constitucional e Direitos Humanos, gente. 5 de 5. ADM 4 de 5. Penal 4 de 5. Pronto. Aqui foi essa daqui, se eu não me engano, ficou... Teve uma aqui que ficou em primeiro lugar, certo? A nossa aluna aqui da Fundação Renascer, primeira colocada, também estudou comigo. Lógico, ela já estava estudando com outros cursos, mas pegou a parte de específica comigo, certo? E gabaritou ali a parte de legislação. aí, por fim, estou feliz com o resultado. Ó, ela fez Sei 26 que, assim, é muito difícil conseguir. Então eu recebi vários feedbacks positivos. Tá vendo? O Banco DECAP. Ó, graças a Deus fui classificada, né? Galera, isso aqui não tem preço. Receber esses feedbacks aqui de vocês. Ó, aqui é a primeira colocada, gente. E veja o que ela colocou, viu? Ela colocou o seguinte: vou ficar com 90 pontos. Certo? Não lembro agora quantos pontos era. Eu sei que ela quase fechava a prova. Certo? Ó, e ela colocou aqui no calendário dela que no dia 13 de julho, ó, tem escrito aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas tem assim, ó, dia da aprovação, certo? Na Renascer. Então veja, ó, isso aqui ela profetizou, ela visualizou, ela declarou que ela ia ser aprovada. Certo? Tem aqui o calendário, né? Realmente a prova foi dia 13 de julho,
certo? Em 2025, ela foi aprovada, uma das primeiras colocadas. Ela botou aqui ainda, a fé move montanhas, certo? Então, gente, eu não estou dizendo que isso daqui é o professor que aprova, não, certo? O mérito, ele é todo de vocês. Se você acreditar que você, daqui a alguns dias, vai estar aí sendo aprovado no concurso, e você começar hoje a trabalhar para que isso aconteça, você consegue. Independente se você vai estudar sozinho em casa, se você vai comprar o meu curso, se você já tem um curso aí e está estudando, não importa. A questão aqui não é o curso. A questão aqui é a sua força de vontade, a sua querência, a sua obstinação. Você quer ser aprovado em concurso público, seja obstinado, certo? Seja o maluco do concurso. Acorde pensando em concurso, durma pensando em concurso. Deixa o povo falar. Ah, esse cara só fala em concurso público, tá até chato esse assunto, meu amigo. Deixa falar. Você não tem culpa de vibrar em uma frequência diferente dos demais. E não é culpa deles, tá certo? Não culpe as pessoas por as pessoas não te entender. É porque o pensamento delas tá aqui, o seu tá aqui, ó. Você tá visando lá na frente. Certo? Você quer passar suas férias em lugares melhores. Você quer ter uma vista melhor e você vai subir essa montanha para alcançar uma vista melhor. Agora, isso só depende de você, beleza? Então, independente de onde você está estudando, foque 100%, conte comigo. Aqui no YouTube vai ter muitas aulas gratuitas, eu só não vou deixar disponível, certo, gente? Porque aí seria uma injustiça com quem adquiriu o curso. Essa aula aqui vai para o curso, tá certo? Mas acompanhe aqui que eu vou sempre colocar aulas ao vivo. Então, ao vivo você consegue assistir, consegue participar, tira dúvida. Agora, lá no curso é bem melhor. Viu, gente? Mestre, boa noite. Eu vou comprar seu curso. A princípio, fiquei com R$ 39,70 no Degás. A luta continua. Show de bola, viu, Hector? Não pode desistir, cara. Eu, durante muitos anos, eu passei longe da nota de corte. Certo? Eu estava estudando para os concursos e passava muito longe. A nota de corte era 60, eu fazia 30. Era 80, eu fazia 30, 40, sempre ficava ali nos 50%. E insisti, cara, insisti. Chegou uma hora que comecei a passar em vários. Começou a repetir as questões, eu já dominava alguns conteúdos, algumas matérias, e aí eu fui melhorando e comecei a ser aprovado. Então, cara, não tem muito mistério. Passar em concurso público não é coisa de outro mundo, não é pra gênio, certo? Tem gênio? Tem. Um ou outro, 1% é gênio. O resto são pessoas de carne e osso, como eu, como você, que se esforçam, que pagam preço, que senta a bunda na cadeira e vai lá e faz, tá certo? Então, se você é obstinado, você vai ser aprovado nesse concurso público. E no que você precisar, pode contar comigo, beleza? Show de bola, Marlon, show de bola, o link tá aqui, viu? Não esquece, ó, 24 horas na promoção, beleza? Forte abraço e até a próxima, tamo junto!